Foi bem, foi bem. Você achou que foi pênalti? Tem que discordar do Ronaldo. Você tá profissional acima de porque tudo. teve um pênalti pra ele ontem. É que nós estamos vendo. Não, isso é engraçado. Quando tem pênalti pra ele, tá tudo bem, né? Porque Mas só tem pros pênalti outros contra não o Corinthians. pode. Você quer falar do Corinthians? Eu só tenho pênalti contra o Corinthians. Teve um pênalti. Galera, Verdão segue na liderança do Campeonato Brasileiro, conquistou um resultado muito importante ontem contra o Fluminense, para tristeza aí dos secadores, o pessoal do Jogo Aberto que ontem estava apostando na derrota do Palmeiras. Verdão conquista esse resultado importante contra o Fluminense. Bora dar uma olhada aqui na repercussão, o pessoal do Jogo Aberto falando aí sobre o Palmeiras. Claro, também muito chororô aí por parte do Ronaldo, que é um corintiano fanático aí, não sabe reconhecer a vitória do Verdão. Créditos, Jogo Aberto, deixa aquele like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo. Algo raro nesse jogo, é muito difícil um juiz se confundir e fazer com que a partida seja iniciada com uma equipe e reiniciada com a mesma equipe. E o que me impressionou é que ninguém manifestou alguma coisa contra. Depois o Freitas até deu uma entrevista dizendo que não, que ele tentou avisar, mas que o juiz não deixou, porque o árbitro só deixa um falar, enfim. Mas tudo bem, eu não acho que isso aí muda alguma coisa, mas é errado. Vai contra uma regra expressa do jogo, Cicinho. E é a falta de atenção que nós estamos falando, né? Os árbitros, onde estão os bandeirinhas, né? Os auxiliares, os assistentes. Mas é o árbitro, isso é o mínimo, é o árbitro que tem que saber, né? E ele faz o sorteio. Eles precisam ter essa sintonia, né? Não custa nada o bandeirinha comunicar, ô meu amigo, o Palmeiras tá dando uma saída novamente. E os jogadores do Fluminense? E os jogadores do Fluminense Mas o Freitas também? comunicou, o árbitro não deu moral. Comunicou-se sim. Ele falou ali, então ele tá mentindo. Ele falou que o árbitro não deixava chegar pra Não falar, deixava chegar, então ficou com Mas é inusitado, não acontece, isso é raro. Esse tipo de desatenção é bem difícil de você acompanhar em qualquer lugar aí no futebol. É que eles saíram 2 vezes, então, entendeu? Achou que era pro Eu confesso Palmeiras. que eu tava vendo o jogo, eu nem percebi isso. Se falar que na hora eu me liguei... No todo, o Palmeiras saiu 3 vezes, né? Porque saiu... Primeiro tempo, segundo tempo, quando tomou o gol. Aí teve que sair de novo com a bola. Mas isso é um tapa na cara da federação também, porque não é possível você colocar a pessoa Quando você fala em federação, assim. é a confederação, então, que é a CBF, que já advertiu... Alguém tem que se manifestar. A informação que já chega é que a CBF já deu uma advertência pro Felipe Fernandes Lima. Pronto, aí continua. No próximo jogo, ele decide pra quem ele vai dar a chance de sair. Como o erro não trouxe um prejuízo ao jogo... Então, e não trouxe mesmo, né? Mas é contra a regra, isso aí. É contra a regra, mas aí vai fazer o quê? Isso aí tem que ser punido, no mínimo Você geladeira. Você queria anular o jogo, mundo. é isso? Anula o jogo, geladeira pra todo mundo. Porque o pênalti já foi mandrake. O pênalti contra o Fluminense já foi mandrake aí. Ronaldo. Então, se não é pra criar polêmica, não fala nada. Então, porque é normal sair 2 vezes. Invalida o segundo tempo, fica com o resultado do primeiro tempo, né? Mas porque aqui estão achando normal sair os 2 tempos. É normal aqui, no jogo aberto é normal sair 2 tempos. Não é normal o que tá acontecendo, gente. Não. Isso aí não é normal. O desatenção do cara. E só falta daqui a pouco jogar com 15 de um lado, que já tá jogando com 12 de cima, que já tá no apito. Ainda mais, vai mudar até isso aí. As coisas só acontecem aqui no Brasil. Vamos ficar quieto. Agora, gente, vamos falar a verdade. Um jogaço de bola, né? 2 equipes que foram para praticar o melhor futebol disponível, se entregaram, estratégias diferentes. O Fluminense foi sem aquele centroavante de ofício, então deixou o time diferente na escalação, povoou bem o meio-campo, deixou a saída pelos lados também. E o Lúcio Acosta, que joga muita bola, fez um golaço. Já o Palmeiras tem 2 méritos, na minha opinião. O primeiro deles é essa marcação alta desde o princípio da partida e o segundo é esse poder de definição. O Palmeiras, ele chega, cria, tem um pênalti ao seu favor, vai lá e converte, depois o Alan faz uma jogadaça e tá tudo bem. Então são 2 equipes com recursos, Edu Dracena. Recursos e você vê ontem a entrega, né? A intensidade do jogo ontem foi impressionante, Renato. Ver tanto o Palmeiras como o Fluminense, a questão física dos atletas é muito louvável e a gente tem que dar parabéns para os preparadores físicos, porque você pega um campo como ontem, um campo rápido, e você vê a marcação, como você bem disse, lá em cima. Não foi só o Palmeiras, mas o Fluminense também marcou em cima do Palmeiras. E muitos erros de passe por causa da pressão na bola. O Fluminense termina o jogo com muito mais posse de bola, por exemplo, do que o próprio Palmeiras. E pressionando muito, porque é um bom time, muito bem armado pelo Zubeldia. Então acho que a gente tem que ressaltar essa vitória, porque foi fundamental, porque o Fluminense vai brigar por título também. O futebol que o Fluminense vem apresentando vai dar trabalho para muita gente. E o Carlos Miguel salvou ontem o Palmeiras.
Apesar que eu vejo algumas bolas ainda meio na dúvida, mas ontem ele pegou muitas bolas importantes que acabou com que ajudando a equipe do Palmeiras. E você vê um Vitor Roque brigando como ele brigou lá com os zagueiros do Fluminense. Você pega o Alan fazendo gol e aí você coloca o John Arias no segundo tempo. Você vê uma elevação de nível técnico no segundo tempo. Então o Palmeiras está de parabéns e agora que se prepare o seu time, viu, Cicinho? Por mais tempo que cansaço não, domingo a gente se vê. Né? Só um detalhe importante na recomposição de bola, na recuperação de bola, os principais nesse quesito do Palmeiras, Alan e Vitor Roque. Por quê? Porque ajudaram na marcação desde o campo do adversário. Agora, Ronaldo, Sim. Eu quero falar com você sobre o pênalti, porque você abriu o programa dizendo que foi um absurdo esse pênalti cometido pelo Fábio no Vitor Roque. Um salto espetacular, dá uma olhada, olha lá. Fábio Olha, sai, fecha. olha que jogada do Maurício, hein? Vamos no lance, olha lá. O Fábio vai, tenta pegar a bola, aí ele vai e faz o quê? Ele se joga. E ele nem pega. Dá uma olhada agora. O Fábio nem coloca a mão no pé dele, Não, ele mas já não é a se mão, joga. é o joelho. Ah, é o joelho? É. Nossa, quase. Tem uma imagem muito clara da própria transmissão. Nossa, o futebol acabou o contato. Ué? Dentro da área, contato é pênalti. Futebol contato, agora ele se joga. Ele espera e se joga. Você tá errando prova de consulta, irmão. E periga Você tá e nesse tapetinho, o cara se jogando assim, periga machucar o ombro. Cuidado, viu, bebê? Então, pra você, não foi pênalti? Você tá de brincadeira, pênalti mandacaço. Edu Dracena, você quer contestar o Ronaldo? Ô, Renata, como que a gente pode contestar o Ronaldo? Não pode encostar. Irmão, deixa não de pode ser clubismo. Dá uma olhada, ele se joga. Clubista, deixa Olha de lá, ser clubista, olha irmão. o salto que ele dá, ó. Seja pela amor de primeira Deus. vez profissional. Clubista? Foi pênalti. O joelho Clubista do Fábio é o cara sair toca jogando no as duas pé vezes do jogo. do Vitor Roque e quando há esse contato... E não fala nada. Pênalti dentro da área, é isso. Não vai cair. Clubismo é você pegar a bola do jogo pra você e deixar o adversário correndo atrás e deixar o cara sair com a bola. Pênalti Isso que é claríssimo, clubismo. Uma outra coisa, Cicinho, olha só, a gente tá vendo a jogada, o árbitro tem uma visão bem privilegiada, não tem ninguém cobrindo, nada. Ele marcou o pênalti em campo. Não, e foi bem. Foi bem. Você achou que foi pênalti? Tem que discordar do Ronaldo. Você é profissional acima de porque tudo. teve um pênalti pra ele ontem. Não, pô, é que nós estamos vendo. Não, isso não é Sim. engraçado. Quando tem pênalti pra ele, tá tudo bem, né? Porque Mas só tem pros pênalti outros não contra o Corinthians. pode. Você quer falar do Corinthians? Eu só tenho pênalti contra o Corinthians. Não teve um pênalti pro Corinthians contra o Palmeiras e o Memphis errou? Mas errou por quê? Por que gaguejou? Por que ele errou? Não, O mundo sabe por que ele errou. Porque teve a malandragem. Teve a malandragem aí. Sempre tem uma desculpa. Agora, o Cicinho já sei por que ele tá falando que foi pênalti. Porque o dele também foi outra vergonha ontem. Calma que nós vamos chegar lá, mas por enquanto é a sua opinião sobre esse lance, Cicinho. Não, foi pênalti. Eu me recuso a imaginar que o jogador vai abrir mão de fazer o gol para cavar sabendo que tem VAR. Mesmo vendo. Então, assim, se bem que ele se joga. Talvez esse seja um dos principais problemas do Vitor Gaguejando, Roque. né? Não, eu falo assim, do Vitor Roque, a questão de jogar na Europa, de se firmar na Europa. Porque muitos lances ele acaba se jogando. Na Europa, eles não. Contato existe e o cara prefere fazer o gol do que se jogar. Mas aí pegou o pé aí dele não tem e desequilibrou. como, foi pênalti. Não, se ele quisesse ficar em pé, ele poderia, mas pegou o pé dele e outra, ele bateu o pênalti. Era só fazer o gol. Aí ele se jogou e o juiz deu, peraí, pô. Se fosse o Memphis, ele tá falando que tinha É o expulsão, seguinte, goleiro. já passamos pelo primeiro colocado do Brasileirão, Palmeiras. Vamos agora aos grandes jogos que aconteceram na quarta-feira. Mas é o assunto, o líder do campeonato. O São Paulo sentiu esse gostinho, ficou ali esperando. E o Palmeiras permaneceu na liderança. Mas teve polêmica, e é uma polêmica de arbitragem que... Até não mudou nada o resultado, mas ela é contra a regra. Porque no começo da partida, o Palmeiras dá o início ao jogo. E na volta, o reinício também foi dado pelo Palmeiras. E ninguém na hora ali pareceu se dar por conta. O Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, e também o Freitas, do Fluminense, falam sobre isso. Isso é uma vergonha. Sí, las duas veces más. Y su juiz a mí me había falado que uno tenía que falar con él porque si no me iba a tomar cartón de novo. Mas eu grité para ele, pero bueno, ele não escuchou ni nada, entonces já havia começado o jogo. Dois inícios foi o Palmeiras. Mas isso aí é coisa do juiz, é ele que decide, se ele decidiu o Palmeiras sair duas vezes. E agora, Chico Garcia, realmente a regra é bem explícita. Isso não acontece frequentemente, mas ontem a CBF já se manifestou, já disse que deu uma advertência ao Felipe Fernandes de Lima e
não tem o que fazer, porque não influenciou no jogo, né? Desatenção, né? Por exemplo, o time vai lá, pega a bola, vai cobrar, aí o árbitro, sei lá, não lembra quem deu a saída no primeiro tempo. Eu acho que o Gustavo Gomes vai levar 2 fritadeiras hoje. Pra casa. Abastecer na cozinha. Pô, gente, vamos lá, vamos se ligar. A equipe de arbitragem. A equipe de arbitragem, olha só o que eu vou dizer. Eles estão tão apoiados no VAR, na tecnologia, que eles estão esquecendo de coisas dentro do campo. É assistente que não olha o cara cobrar o lateral, é assistente que não faz a função dele, é o árbitro que esquece de coisas básicas do protocolo. Gente, vamos se ligar que o jogo acontece no campo também? Fico imaginando o Chico em casa, né? Ele falou, essa não tava no meu script, eu vou ter que falar. Caramba, Os caras inventaram mais uma. Mais um. Tipo assim, o Deus básico, do céu, eles estão errando o básico. Agora, aqui, a grande polêmica do jogo não foi essa desatenção da arbitragem. Polêmica? E para Ronaldo Giovanelli, o pênalti marcado para o Palmeiras não deveria ter acontecido. Ronaldo, por favor, você repita para quem não acompanhou na primeira parte do programa o seu parecer. Parafraseando o Capela no livro do Joel Santana, Box to Box. Não teve contato, bebê. Não existe. Não teve contato. E o futebol, se teve um contato aí, o contato ele está O contato pode acontecer, mas não foi faltoso, Se é não isso que foi você quer dizer? faltoso, tá aqui no livro do Joel. Contato no futebol ainda. Ronaldo, deixa eu te ajudar, Ronaldo, deixa eu te ajudar. Contato. Eu sei que você não precisa de ajuda, mas deixa eu te ajudar. Eu tô perdido, por acaso? Você poderia ir por outro caminho. Porque o Vitor Roque, que é um maravilhoso jogador... Ele mergulha! Ele tem esse hábito, né? Inclusive, contra o São Paulo, ele já ludibriou a arbitragem se jogando. Ele já o e quê? tal. Ele já ludibriou a arbitragem. Enganou. Iludiu. Isso. O que acontece nesse lance é que ele realmente dá um mergulho depois do toque do joelho do Fábio, que realmente desloca ele. Para, Só que Chico, olha você tá como querendo ele inventar a coisa aí, velho. Depois ele dá um salto. E isso realmente, se o Ronaldo fosse por essa linha, eu ia concordar. Deveria tomar um amarelo aí o Vitor Roque. Isso. Mas o pênalti aconteceu. Tá, então é o seguinte, por enquanto temos 1-1 no placar. Chico Garcia, que é a nossa voz da arbitragem no jogo aberto, marcaria essa penalidade. Voto. Ele está com o Felipe Fernandes de Lima. Você não daria. Meritíssima, por favor. O quê? Come here. Ok. Eles estão combinando o voto, bebê. Eu vi aqui o Cici fazendo sinal dos Isso é gatinhos. outro programa. Então, peraí. Tá 1-1 no placar. Agora, João Pedro Sgarbi, Quero a ver. sua opinião. Olha lá. O Sgarbi, o Sgarbi só aqui, ó. Você acha que foi pênalti? Você tá em dúvida até agora? Não, que eu vou te falar. Diga, por que você tá em Quando eu dúvida? assisti ao vivo... Você lembrou contra o São Paulo, né? Você lembrou daquele Eu fico mergulho. traumatizado vendo esse Você lembrou daquele mergulho. Ah, e aí? E assim, ele é um especialista em cavar pênalti, só que ele conseguiu cavar um pênalti que foi pênalti. Foi pênalti. Ele consegue cavar um pênalti que foi Não, pênalti. pênalti cavado. Pênalti cavado também é pênalti. o que ele falou. Não, pô, ele cavou esse pênalti. cavou? Ele buscou o contato do Fábio. E o contato veio. Cavou o pênalti, não foi pênalti. Mas foi pênalti. Foi pênalti. Ele buscou o Então contato. temos um placar de 2-1 para É. acerto da arbitragem. Capelanes. Se ele cavou o pênalti, não é pênalti. De novo, eu tô combinando. Essa matemática aí, não entendi o resultado. Ele buscou o contato e foi pênalti. Ele conseguiu se jogar porque o goleiro tocou nele. Eu acho que é Entendi, isso. entendi. Cara, vou te falar uma coisa. Às vezes, quando vai começar o programa, eu falo assim, pô, o que eu posso discordar pra tirar uma onda aqui? Essa aqui eu procurei, eu não achei. Tá assim, indefensável. Nem o mergulho do Não, nem o Vitor Roque? mergulho. Até porque eu vou te falar o seguinte, a câmera de frente dá a impressão que não há toque. É isso. Quando você pega a câmera de trás, meu Deus Não, do essa céu, daí, ó, aí essa é daí deu muito ruim. pesado. O joelho E vou deu falar, a regra tem que mudar. O goleiro tem que ser expulso nesse tipo de lance. Que isso? Tem que expulsar. Aí punição dupla. Pô, tira o gol do cara. E outra coisa, por que, Mas que o ele tá Vitor entrando Roque na- ele tá cavaria? entrando na disputa de bola, Por que, que o e aí Vitor ele Roque acerta o Vitor cairia? Roque. Por que, que ele trocaria aqui um pênalti por um gol claro, na pequena área, sem ninguém à frente dele, mas muito pênalti, mas muito pênalti. Por enquanto, 3-1 para uma boa marcação de pênalti aqui no programa. Quero a opinião já do Everton, mas Cicinho, por favor, repita o seu parecer. Repetir, são 200 milhões a 1. Quem que é ele? O Ovelha Dolly. Eu tô achando que tem o tempo da produção aí, hein? Então temos 4-1 por enquanto no placar. Everton Guimarães, você marcaria essa penalidade? É o senhor pênalti, sim. Ah, isso eu entendi. Esse Não tem. foi pênalti. Ah, lá, foi o senhor pênalti. Não, o senhor pênalti falou que não foi pênalti. Foi muito Muito pênalti. pênalti. Tá bom. Foi muito pênalti. Não foi pênalti. Foi muito pênalti. Então estamos com 5-1 aqui no programa.
Edu Dracena, capitão. Ô, Rê, a gente viu o Fábio falando com o árbitro. O que você falaria pro Fábio se você fosse o zagueiro ali do Fluminense? O Fábio, meu irmão, pô, adoro ele. Ele falou assim, eu não toquei, minhas mãos não tocou, mas o joelho tocou, Fábio. Pelo amor de Deus, então tocou, é pênalti, não tem o que discutir. Mas se ele tiver né? o joelho operado igual o nosso, você não tem sensibilidade aqui, não tem né? sensibilidade. E aí sai o parafuso, né? Agora, Chico Garcia, essa história do pênalti cavado também é pênalti. Por que as pessoas, elas olham o que o atacante, nesse caso, está fazendo? Tem que olhar quem faz a falta. O salto. O pênalti é uma falta cometida. Não é se a pessoa saltou. Se ele tivesse rolado 5, 6, 7 vezes no gramado, e daí? Mas se ele foi atingido, ele pode valorizar isso, mas tem que saber se a falta existiu. E ela existe, ela é muito clara. Tem uma imagem, eu concordo com o Chico, tem uma imagem, a segunda imagem apresentada na transmissão é nítida. Não, é nítida. Aí acaba, porque às vezes a imagem não tira a dúvida. Ô, Renato, eu concordo com você. A minha única discussão é que, infelizmente, a malandragem do jogador brasileiro, ela atrapalha a arbitragem. Não, tem que continuar, eles pelo vão tomar visto, tem que certas continuar. decisões. Porque Então, tá enganando o que a vocês gente- aqui também, O que a né? gente discute é o jogador que sofre a falta, mas às vezes ele simula uma agressão no rosto quando bate no peito. É isso aí. Isso que eu acho que é exagerado. E quando o Vitor Roque ele começa a usar desse artifício, muitas vezes, de sofrer a falta, beleza, mas também se jogar, também valorizar, isso vai levar em algum momento algum árbitro pensar, não, peraí, se jogou. Sem olhar antes, tudo bem que tem o VAR, né? Mas eu acho que é ruim quando o jogador sempre tenta levar Não é, vantagem. não, Mas é mesmo bom que continuar. sofra É falta. bom ressaltar também que ele apitou no campo. E ele estava Isso. muito bem posicionado. Então ele não precisou do VAR. E se Ele não foi tem o lá. contato, como o Ronaldo não está enxergando, o VAR teria Tem corrigido. que continuar fazendo esse salto aí que E enganou dizendo vocês também aí. que, na minha opinião, minha modesta opinião, é assim que se bate um pênalti, sem titubear, com agressividade, Viu, querendo Alan Patrick? atingir o gol. Viu, Robert Renan? O Vasco que se preocupe com isso agora. Seguinte, É isso aí, torcedor do Palmeiras. A repercussão da vitória do Verdão ontem, que segue na liderança do Brasileiro, 10 pontos. O São Paulo tem 10 pontos também, mas está ali na vice-liderança. E ontem foi um jogaço. Palmeiras e Fluminense fizeram uma grande partida. O Palmeiras abriu 2-0, o Fluminense diminuiu com o Lúcio Acosta. Mas o Verdão segurou a vantagem, né, e conquistou aí esses 3 pontos importantes. Agora já se prepara para a partida contra o São Paulo. Mas ontem foi um grande jogo, o Palmeiras jogando um bom futebol. Tem que fazer alguns pequenos ajustes ali ainda no time, mas o Palmeiras vem numa crescente aí, jogando muita bola, e isso deixa o torcedor confiante, principalmente aí para esse mata do Campeonato Paulista, né? Essa partida aí da semifinal contra o São Paulo, essa partida que vai ser em casa, lá não no Allianz, mas na Arena Barueri, que é a segunda casa do Palmeiras. Vitor Roque ontem fez um grande jogo, foi um dos destaques ali da partida, sofreu um pênalti, muita reclamação aí, né, por parte, principalmente a mídia flamenguista, o Ronaldo aí que é um corintiano também, né, reclamando em relação à arbitragem, mas foi pênalti claro, e o lance ali da saída de bola no primeiro e no segundo tempo, isso não interfere no resultado da partida, então sem chororô, sem motivos também para, como já vi muita gente falando, né, uma possível anulação da partida, não tem motivos para isso. A questão da saída de bola do primeiro e do segundo tempo, isso não interferiu no resultado da partida. Vida que segue, Palmeiras, líder do Brasileiro, agora se prepara para o jogo contra o São Paulo. O próximo adversário do Palmeiras do Brasileiro é o Vasco, essa partida fora de casa, lá em São Januário. Agora a expectativa para esse jogo contra o São Paulo. Já escreve aqui nos comentários o seu palpite para esse jogo, a sua opinião, o que você achou aí do que o pessoal falou no debate, concorda, discorda, esse chororô aí da mídia, principalmente os flamenguistas aí, o Ronaldo também chorando bastante após a vitória do Verdão. Comenta aqui abaixo, valeu e até o próximo vídeo.